colocar para gravar, já gravando aqui. Então, se vocês sentirem dificuldade no tema, apesar desse ser um tema bem gostoso, muito tranquilo, vale a pena novamente assistir a aula, tá certo? Então, só para a gente poder retomar aqui, para a gente ter uma ideia, estaremos tratando do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Amores, toda vez que vocês vão fazer uma prova, e aí pensa comigo, prova da OAB, prova de concurso público, esse é um tema que não cai, mas que despenca. E o motivo é o seguinte: pensar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como eu até falei no último bloquinho da nossa aula passada, a aula de terça-feira, é você ter em mente que eu vou retirar a capa de proteção da pessoa jurídica, tá certo? E vou poder adentrar, portanto, aos bens da pessoa física, ok? Então, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Para que eu possa propor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que provar que aquela pessoa jurídica, ela não possui bens, ela não tem patrimônio, ou ela não tem renda suficiente para a quitação da dívida. Tá certo? Porque se aquela empresa, se aquela pessoa jurídica, ela possui bens, patrimônio ou renda, eu não consigo desconsiderar a personalidade jurídica. Vamos comigo? Olha só. Amores, faz de conta. Tá dando aqui para enxergar? Faz de conta que isso daqui é um rímel que vale, sei lá, 100 mil reais. É um bem da empresa. Faz de conta que esse daqui é um pó que vale, vamos lá, o rímel vale 100 mil. O pó vale 200 mil. Vamos lá. E esse daqui vale mais 100 mil. 200, 100, 100. Qual é o total de patrimônio da empresa? 100, com 200, 300, com 100, 400 mil. Se eu tenho uma dívida de 20 mil, presta atenção, eu vou poder requerer a desconsideração da personalidade jurídica? Não, claro que não, porque só de patrimônio a empresa tem 400 mil. Agora imagine o seguinte, o PRO, a empresa tem uma dívida, tem um débito de sei lá, 1 milhão de reais. A empresa tem um débito de 500 mil reais. E o patrimônio dela é de 400 mil. Ou seja, ainda que ela liquide todo o patrimônio, ela não vai ter como arcar com a dívida. Então, pensa comigo. Acontece um acidente de trabalho, como já aconteceu na Petrobras, em Salvador. Na hora da quantificação do dano material, do dano moral, dos lucros cessantes, dos danos emergentes, dos danos estéticos e da pensão vitalícia, tudo isso somado, de todos aqueles empregados, chegou, sei lá, a 1 milhão. E aquela terceirizada até da empresa Petrobras, ela só tinha de patrimônio, de renda e de bens 400 mil, o valor integralizado de 400 mil. Esses empregados vão poder requerer a desconsideração da personalidade jurídica? Vão. Com o incidente de desconsideração, eu retiro a capa da pessoa jurídica, até porque eu já tenho lá os 400 mil, e eu vou adentrar aos bens, ao patrimônio dos sócios, pessoas físicas, em busca dos outros 600 mil reais. Beleza, meu povo?
Então, eu quero que vocês anotem o seguinte: requisitos para propositura vou colocar para propositura da desconsideração, tá certo? Da desconsideração da personalidade jurídica. Qual é o primeiro requisito? O primeiro requisito é o valor da dívida. O valor da dívida, pare tudo e olhe para mim, não importa se é dívida oriunda da seara trabalhista, não importa se é uma dívida oriunda, por exemplo, por uma relação de consumo. Aqueles leites produzidos causaram danos enormes aos consumidores, o valor monta em 2 milhões, 3 milhões, como já aconteceu nos Estados Unidos, uma empresa que fabricava automóveis aliada à Ford, sabia que aquele aparelho, em determinada situação, poderia colocar em risco a vida do passageiro. E mesmo assim continuou a produzir o automóvel, era em série, não dava para parar, até dava, mas o prejuízo seria imenso. Ou seja, na hora de acionar, as indenizações são milionárias. Então, o que eu quero te dizer é, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele vai possuir como primeiro requisito, não importando a seara trabalhista, civilista, consumerista, ambiental, penal, não importa a área, mas ele vai requerer que o valor total da dívida ultrapasse o valor total de bens, rendas e ou patrimônio da pessoa jurídica, ok? Então, o patrimônio da pessoa jurídica, quando eu falo patrimônio, tem que ser um patrimônio integralizado, tá? O imóvel em nome da empresa, o carro em nome da empresa, ações, o dinheiro em nome da empresa. Tem que ser algo integralizado, apresentado, real. Qual o primeiro requisito? O valor total da dívida, tá certo? Ele tem que superar o valor de bens, de patrimônio da pessoa jurídica. Beleza, bebê? Até aqui tranquilo? Massa. Qual o segundo requisito? Amores, o segundo requisito, que eu diria até que é a teoria adotada pelo Código Civil, que é a teoria minimalista, fala que eu terei que provar que aquela empresa, ela cometeu, por meio dos seus sócios, dirigentes, procuradores, que ela cometeu confusão patrimonial ou confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ok? Esse é o segundo requisito. A gente vai chamar assim de condição sine qua non, tá certo? O que é essa bendita dessa confusão patrimonial? Amores, pensem na confusão patrimonial quando você tem aquela empresa em que o financeiro da pessoa física ele se mistura com o da pessoa jurídica, recebimento, despesa, a tal ponto que você não sabe o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Isso acontece muito na prática com aqueles mini mercadinhos, pequenas farmácias, aqueles pequenos comércios, né? São gerenciados muitas vezes por 1, 2, 3 pessoas. Não tem uma contabilidade específica, não detém um livro caixa, né? Uma entrada diária, um livro diário de receitas e despesas. E aí você acaba tendo uma confusão patrimonial. Você não sabe o que é da pessoa física, o que é da pessoa jurídica. E a ideia é que a pessoa jurídica ela responda com o patrimônio da própria pessoa jurídica. É lógico, se eu tenho uma confusão patrimonial,
e eu não sei o que é da pessoa física e não sei o que é da pessoa jurídica, a PJ não teria como responder, ok? A segunda situação é o desvio de finalidade, que antes, inclusive, dessas alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica, dizia o seguinte: ô Ingrid, qual é o objetivo da sua empresa? Qual é a atividade da sua empresa? Qual é o seu CNAE, Cadastro Nacional de Atividade Econômica? Ah, eu estou cadastrada aqui como uma empresa que presta serviços na área de publicidade e propaganda. Só que, apesar disso constar no registro da minha junta comercial, raciocínio, e no meu CNPJ, o meu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, perante a Receita Federal, eu utilizava aquele CNPJ e essa empresa para diversos outros serviços, tá? E aí eu atuava como despachante com esse CNPJ, eu atuava nos serviços de gráfica com esse CNPJ, eu atuava no serviço de corretagem imobiliária, ou seja, eu estou desviando a finalidade da minha empresa. Amores, até então era tudo muito simples, ok? Esses eram os requisitos para a propositura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos colocar assim como uma ideia de base, como uma ideia de regra geral. Aí eu vou relembrar o que eu falei lá no finalzinho da aula passada, tá? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele já existia, ok? Inclusive desde o CPC de 73. Então, perceba, o que eu tinha, vou colocar assim, ó, abra o tópico, o que eu tinha anteriormente, tá? Que tratava sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Eu tinha o Código Civil de 2002 e até então eu só tinha o artigo 50, tá? Porque nesse período a gente ainda não tinha a Lei da Liberdade Econômica, então eu só tinha o artigo 50 e dizia: pode-se requerer a desconsideração da personalidade jurídica toda vez que houver o cometimento do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A gente passou a ter, logo posteriormente, né, ali o Código de Defesa do Consumidor, cuja teoria era muito mais abrangente. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 28, ok? No seu artigo 28. O Código de Defesa do Consumidor, ele já vinha trazendo, e ele dizia, olha, o consumidor poderá pleitear a desconsideração da personalidade jurídica toda vez que houver, por exemplo, o acontecimento de situações como propagandas abusivas, tá certo? Como não só a confusão patrimonial e a existência do desvio de finalidade, mas toda vez que um sócio, um administrador, um representante daquela pessoa jurídica, por qualquer ato ou conduta, coloque em risco a vida do próprio consumidor. Ok? Então, essa era a ideia. Se eu faço uma propaganda abusiva, se eu não observo as normas do consumo, se, além disso, eu começo a fazer venda casada, já ouviram falar? Venda casada? Venda casada é assim, ó. Você vê muito banco praticar venda casada, consórcio praticar venda casada. Ah, você vai fazer o financiamento do seu imóvel? Ok. Só que para isso você vai ter que contratar um seguro. Se você não contrata o seguro de vida, o seguro contra acidentes, o seguro do próprio imóvel, o seguro do próprio veículo, eu não vou te vender com empréstimo esse veículo, esse imóvel, esse carro, essa casa, ok? Isso é a venda casada. Ou seja, eu só te vendo um se você também comprar o outro. E isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Quando vocês forem estudar o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão se apaixonar,
porque a legislação, ela chega a ser brilhante, tá? Amores, além disso, percebam que, além do Código Civil, além do Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha também, e temos, aliás, a consolidação da legislação trabalhista, que é a CLT, que não tratava sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas dizia que a gente aplicava de forma subsidiária na omissão da CLT. A gente aplicaria o Código Civil, tá certo? Então, toda vez que o empregado estivesse percebendo que o empregador estava cometendo uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade e até mesmo, bebê, que o empregador estava cometendo, olha que gostoso, uma fraude contra credores ou uma fraude à execução, ele teria direito a propor a desconsideração da personalidade jurídica. Chega a arrepia. Veja, se você nunca ouviu falar daquele patrão, daquele empregador, que para não ter que pagar as dívidas trabalhistas, começa a se desfazer dos seus bens, começa a vender os bens, carro, imóvel, por um valor bem pequenininho, muito irrisório, começa a fazer doação para os seus filhos como adiantamento de legítima, começa a fraudar o credor, ou seja, existe uma dívida, né? Ele começa a fraudar o credor e essa dívida já está vencida e ele não pagou, por isso é fraude a credores, ou até mesmo fraude à execução. A dívida existe, já está vencida e, além disso, porque fraude à execução, porque o credor ele já propôs uma ação de execução. Executar é cobrar, uma ação de cobrança. Então, meu povo, olha que sensacional. Eu estou te mostrando, no decorrer do tempo, como é que a gente foi construindo essa ideia da desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Além disso, a legislação que rege a matéria ambiental, lá no seu artigo 4º, começou a dizer, olha, aquela empresa que comete desmatamentos, que não observa as APAs, Área de Proteção Ambiental, as zonas ecológicas, sabe aquilo que você ouve falar? Aquele corte de madeira ilegal na Amazônia? Pois é, o poder público estaria autorizado, claro, ingressando no Poder Judiciário, a efetivar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Após isso, o Código Penal, CP, e o Código de Processo Penal começaram a discutir quanto aos crimes, olha que gostoso, econômicos e financeiros, em especial os crimes cometidos contra o mercado de ações, bolsa de valores, tá certo? Que também se poderia desconsiderar a personalidade jurídica. Então, perceba, pare tudo, raciocine. Olha, quando é que eu, John, Jailson, cidadão brasileiro, Maine Fernanda, poderia propor a desconsideração da personalidade jurídica? Olhe para mim, arregale o olho. Dessas uma, se você fosse empregado com vínculo empregatício, tá? E depois de uma sentença, o seu empregador alega que não tem como pagar o que ele te deve, a sua dívida trabalhista, então você poderia propor esse incidente para desconsiderar a personalidade jurídica. Se você sendo consumidor, por exemplo, do carro Ford, você comprou o carro Ford, da Brastemp, geladeira, sei lá, meu povo, o que for, Casas Bahia, insinuante, tá certo?
e o produto que te foi fornecido é um produto danificado, com vício redibitório, com evicção, o fornecedor não procedeu de forma correta, então, sendo consumidor e tendo sido lesionado, você poderia requerer a desconsideração da personalidade jurídica para pagamento do dano que lhe foi causado. Um exemplo, vem comigo, eu ligo o liquidificador, obedeço todas as normas da Consul, só que a Consul não observou as normas de fabricação do produto. Por conta disso, quando eu liguei, aquele negocinho que gira, ó, comeu aqui, mastigou a minha mão toda, ocorreu um verdadeiro acidente de consumo. E com isso, eles vão ter que me fornecer uma nova mão, pensa comigo, uma mão robótica, direito material, uma matéria que vai ser colocada aqui no lugar da minha mão, de carne e osso. Isso vai custar 40 mil reais. Ok. Além disso, eu vou ter que, pela situação dos danos estéticos, refazer a cirurgia, isso vai gastar mais uns 160 mil reais, machucou meu rosto também. Como eu fiquei muito tempo internada no hospital e eu não tinha plano de saúde, eu gastei mais uns 100 mil reais, isso já foi para 300 mil. Como eu não consigo mais me olhar no espelho, me identificar como Ingrid Salles depois do acidente, meu noivo terminou comigo, eu não tenho uma vida social, eu fui diagnosticada com depressão, transtorno, blá, 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 blá. Estou em tratamento com psicólogo, pense aí tudo, meu povo, psiquiatra, bote aí mais 100 mil. Como toda vez que eu for prestar um concurso público, eu serei enquadrada na vaga para pessoa com deficiência, ou quando eu for trabalhar, eu terei que ser enquadrado na vaga para pessoa com deficiência física, né? O que for, a gente diversos tipos de deficiência. Imagine que eu terei direito a uma pensão para o resto da minha vida, uma pensão vitalícia. Por quê? Porque uma coisa é Ingrid com o rosto que Ingrid tem, e a mãozinha dela. Outra coisa é Ingrid com a mão robótica e com o rosto todo danificado. Então, eu não valho, olha que coisa, como é para o direito, né? Eu não valho mais a mesma coisa. Eu não sou integral, eu estou agora danificada. Então, ele vai fazer um cálculo, por exemplo, R$500 por mês. Ingrid Gil tem 32 anos. A minha expectativa de vida como mulher, normalmente a mulher tende a se cuidar tanto quanto o homem. A minha expectativa de vida média, estou tirando a parte do Covid, é até 80 anos. Eu calculo 80 menos 32, eu vou para 48 anos. Multiplico isso por mês em que eu ganho R$500 ao mês e calculo a inflação. Pronto. Isso a gente está falando de uma pensão vitalícia. Lucros cessantes. Eu faço digitações, manuais, trabalho, sou tradutora pública, traduzo do espanhol para o português, ok? E costumava oferir uma renda de 2, 3 mil por mês. Eu deixo de ganhar isso por certo período, eu também vou ganhar. Imagina que toda essa indenização, e eu consigo provar que atualmente a Consul não tem condições de pagar essa indenização. Então, eu, consumidora, posso propor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Amores, tá claro? Legislação trabalhista. Legislação para quem é consumidor. E bota uma coisa na tua cabeça, bebê. Todo mundo é consumidor de alguma coisa. John, você é consumidor do serviço de abastecimento de água da sua cidade. Jailson, você é consumidor do serviço de energia do seu aí, município, da concessionária. Maine, você é consumidora do pão, da batata doce, do aipim, da margarina, da manteiga, do ovo que você comprou na quitanda, na venda ou no supermercado. Nanda, você é consumidora dessa roupa aqui, ó, que você está usando. Ou seja, Luan, você é consumidor do notebook, do celular. Todos nós, em todos os nossos momentos da nossa vida, nós estamos consumindo bens que são duráveis
ou seja, não vai viver para sempre, mas que tem uma duração mais prolongada, eu uso bem e ele continua ali existindo como um carro bem durável, um notebook. Bens não duráveis, né? O Red Bull. Tomou, já foi, acabou, não existe mais. Seja por bens duráveis ou não duráveis. Beleza, meu povo? Tá claro isso? Amores, além disso, se lembrem que a gente... eu já respondo aqui, certo? Se lembrem também que a gente já tinha desconsideração da personalidade jurídica na legislação ambiental. Normalmente, quem fazia uso, tá certo? Era uma pessoa, tá certo? Que promovia uma ação popular, porque, por exemplo, o chefe do Poder Executivo não agiu de maneira proba, não atendeu à Constituição Federal de 88, está utilizando os recursos de maneira inadequada, não atendendo o orçamento anual ou plurianual, tá? E contratou a empresa X, que não pagou os terceirizados do município na área de saúde, de vigilância, e aí eu poderia propor a desconsideração da personalidade jurídica. Todos nós somos pessoas interessadas. O Ministério Público, na ação civil pública, no inquérito civil público, acabava propondo, quando eu tenho grandes empresas desmatando a Amazônia, desmatando o Cerrado brasileiro, tá certo? E, claro, nós aí também estávamos diante da legislação penal para aqueles crimes cometidos como lavagem de dinheiro, crime contra a Bolsa de Valores, crime contra o próprio mercado financeiro. Beleza? E, Tassi, eu já respondo, tá? A sua perguntinha. O que eu digo que foi, assim, a grande inovação do CPC 2015, né? Prova de concurso público, de OAB, vai te perguntar isso. Qual foi a grande inovação do CPC 2015 com incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Meu povo, todas. 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 Por quê, Pro? Porque o CPC passou a prever expressamente a matéria. O CPC passou a regulamentar a matéria processual. Pro, e daí que o CPC passou a regulamentar a matéria processual? Eu vou ali para os artigos 132, 133 do CPC 2015, todas. Porque presta atenção, a partir de agora, como isso está previsto dentro do Código de Processo Civil, e o Código de Processo Civil, ele rege vou colocar aqui, ó, o CPC rege subsidiariamente e supletivamente os outros ramos do direito. Isso quer dizer que eu posso aplicar um incidente em qualquer seara, tá? Em tudo. Pro, recuperação e falência, posso. Pro, tá tendo um divórcio, meu marido tem uma empresa, posso. Pro, eu não sou casada, tenho um filho, o pai do meu filho tem uma empresa, não quer pagar a pensão alimentícia, posso. Posso. Não importa o que você invente, direito desportivo, direito internacional, posso. Por que posso? Porque essa matéria passou a ser regulamentada no CPC. Isso quer dizer que qualquer processo que você maneje dentro da jurisdição trabalhista, olha que gostoso, atendendo os requisitos do CPC, você vai poder propor. Então, Tassi, já respondo, mas só para vocês terem em mente, o CPC, ele regulamenta toda a matéria processual. O que é essa regência subsidiária? Quando você escuta assim, o CPC rege subsidiariamente a CLT. Quer dizer que toda vez que eu tenho uma omissão, tá? Nos demais códigos, nas demais consolidações, quando eu tenho uma omissão, pense na omissão como uma lacuna, tá certo? Então, eu tenho uma lacuna, a CLT não trata sobre isso. O Código de Processo Penal não trata sobre isso. Onde é que eu vou buscar? Eu vou buscar no CPC. Claro, desde que seja compatível. Quando eu falo dessa aplicação supletiva,
Entenda como. Não é que existe uma omissão. A matéria, ela é tratada pelo código, tá certo? Pelos demais códigos, contudo, não está completa. Então, pensa comigo. O Código de Processo Penal, ele fala sobre o recurso extraordinário, mas ele não está completo. Onde é que eu vou buscar isso? Eu vou buscar esse acréscimo da matéria, desde que seja compatível, no Código de Processo Civil. A CLT, manha, ela é omissa. Ela não fala nada de consignar em pagamento. Consignar em pagamento é assim, Jailson, eu estou te devendo um valor. Para evitar que você vá me cobrar, que me coloque em mora, que escreva meu nome no SPC Serasa, que eu tenha prejuízo, eu pego o dinheiro, pai, e vou lá e deposito em juízo. Isso se chama consignação em pagamento. Ó que gostoso. E daí, quem vai me dar a carta de quitação não é você, Jailson, é o juiz. Que você retire o dinheiro do banco ou que não retire, ó, eu sei que eu não tenho mais débito. A consignação em pagamento não está prevista na CLT, ela é omissa, ela é lacunosa. Onde é que eu vou buscar a resposta? No CPC. Então, paradigma que eu quebro da cabeça de vocês. Eu vou virar penalista. Massa, jogue duro, vai ganhar muito dinheiro e ficar rico. Melhor que a é a pura verdade. Eu vou ser fodástico na legislação ambiental, seja divulgando para as empresas, seja para organizações não governamentais de extrema importância, como Greenpeace para o planeta. Pô, brilhante, massa, não vai ganhar dinheiro, viu? Não vai ganhar dinheiro. Mas uma ação extraordinária. O que eu quero que vocês entendam é onde é que vocês vão buscar a resposta para o processo, ainda que não seja um processo civil. Aquela resposta que vai sanar a lacuna, a omissão, aquela resposta que vai complementar o que você já tem, o CPC. Por isso que a gente diz que o Código de Processo Civil é a grande resposta para tudo. Por isso que a gente diz que o processo é como um jogo de xadrez. E quem sabe o CPC faz a jogada do checkmate. Beleza, meu povo? Hoje, repito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto no CPC e, portanto, você pode utilizar em toda e qualquer matéria, desde que a gente tenha o quê? Processo. Toda e qualquer matéria, desde que a gente tenha o quê? Processo. Beleza? Deixa eu só voltar aqui para ver o questionamento da TAS. Ela bota hoje, LIC pode desconsiderar a personalidade de pessoas jurídicas em caso de abuso de direito para cobrir atos ilícitos provocando confusão patrimonial na administração pública. Procede? Procede, Tássio. Procede sim. Ainda mais com o CPC 2015, tá certo? A sua base vai ser a Constituição Federal, que fala da eficiência na administração pública, né? Da moralidade, aquela regrinha do LIMP, né? Como a gente tem, da legalidade, da impessoalidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E você vai somar isso com as regras do CPC, tá, Tassi? Mas hoje, 100%. E aí é onde está o diferencial do conhecimento. Então, assim, pode, e a sua base, inclusive, tá, se vai ser o CPC. Se você está pretendendo depois ir para a administração pública, se tornar uma procuradora municipal, estadual, até mesmo uma PGR, né? Ou uma AGU, Procuradoria Geral da República, Advocacia Geral da União, saiba que tem que ter o conhecimento sobre o incidente e que, assim, vocês poderão propor o incidente. Beleza, meu povo? Deu para entender? Então, eu já tinha a matéria? Já. Mas a matéria estava regulamentada em outros dispositivos, que não no próprio CPC de 73. Hoje eu tenho uma matéria
totalmente regulamentada no CPC de 2015, que trata, que diz quando eu posso desconsiderar, fala que o sócio da empresa ele tem que ter prazo para se defender, prazo de 15 dias úteis. Então, o juiz não pode desconsiderar de ofício, sem que ninguém requeira, sem que ninguém pleiteie, coisa que acontecia muito na Justiça do Trabalho. Ninguém nem pedia desconsideração e o juiz desconsidera a personalidade jurídica da empresa. Juízes não podem mais fazer isso sem antes ouvir os sócios, os administradores, a ideia do direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Aí você diz, mas, Pro, isso é lógico. Bebês, no direito tem que estar escrito. E a lógica pode ser questionada. Belezinha? Vamos fazer o seguinte, esse bloco está encerrando e eu volto daqui a pouquinho, tá certo? 5 minutinhos, a gente já volta.